Acaba de ser divulgado o ranking das cidades e as exportações que essas cidades fizeram ao longo de todo o ano passado. Só agora saem os números. E ao ver o desempenho de Matão, constata-se que a nossa cidade teve a maior exportação entre todos os municípios da região no ano passado. O município que tem empresas de suco de laranja, indústrias de alimentos e de maquinários agrícolas, exportou um montante de 1,370 bilhões. Essa é a 12ª cidade do estado em valor exportado. Vejam, Matão foi a 12ª do estado entre 600 municípios. E da nossa região foi a maior exportadora. O que significa isso tudo na prática, não só para os maiores interessados, indústrias e tudo mais, mas para todo e qualquer interessado, ou seja, qualquer munícipe de Matão. De alguma maneira se beneficiou disso ao longo de 2023. Vamos tratar sobre isso agora com o professor de economia Moacir Bertassi, a quem eu digo bom dia, teacher. Bom dia, como que vai, Darcy? Sempre um prazer estar com vocês. Eu brinco às vezes com quem é professor, né? Teacher. Ou com quem é médico. Fala, doctor, tudo bem? Muito prazer estar com vocês mais uma vez, Darcy. Sempre Muito um prazer bem. falar. Professor Moacir Bertassi. Pois não. Nós aqui vemos que fomos a 12ª cidade do estado no ano passado em capacidade de exportação. Porém, no concerto regional, nós superamos, por exemplo, quais cidades maiores que a nossa? Araraquara, Ribeirão, São Carlos, todas elas. Como é? Araraquara, Ribeirão Preto, São Carlos, todas as cidades aqui da região. Você que fala mal da cidade e fica criticando o tempo todo, coloque lá no seu Facebook essa notícia. Viu? Praticamente, Daércio, acontece assim, olha, Matão é um negócio, eu sempre falo que Matão é um ponto fora da curva, né, porque o Brasil, eu sempre digo que o Brasil é o país da agropecuária, e Matão é o país do agronegócio. Nós somos privilegiados, já falei isso aí uma vez e volto a falar sempre, né, nós somos privilegiados porque tanto antes da porteira, como dentro da porteira, como depois da porteira, ou seja, as empresas que vendem para a agropecuária, né? Nós somos muito fortes, né? Então nós temos aí as grandes empresas, por exemplo, metalúrgicas, né? Nós temos uma infinidade de outras pequenas empresas também que vendem para a agropecuária. A agropecuária também nós somos muito fortes porque nós temos grandes agropecuárias aqui, né? É muito grande mesmo, viu, Darcy? E depois da porteira, que são as empresas que fazem a transformação, também nós somos muito fortes, né? Então nós temos aí as gigantescas de suco, nós temos aí de alimentos, que também é gigantesca, nós temos empresas aí que é de dar inveja a muitas cidades. E essas empresas, elas são muito fortes também em vender no exterior, né? E é isso que faz com que Matão, então, se transforme aí num pontinho fora da curva, porque nós estamos aí na contramão. Enquanto nós vemos aí muitas cidades mergulhando em crise e tudo mais, eu sempre falo, Matão, ela segue o agronegócio. E o agronegócio, graças a Deus, faz muito tempo que está bem, né? Isso, logicamente, tem muita oscilação. Como todos os anos nós temos essa situação de vender demais, outro ano vender de menos, mas a exportação nossa ela é muito saudável. Na realidade, Darcy, eu até tenho um site, eu sempre passo para os meus alunos, que chama Comex State, né? Comex, é assim mesmo como eu estou falando, é COMEX State. Então é comexstate.mdic, que é Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, .gov.br. Quem quiser fazer consulta aos municípios de exportação, quem quiser verificar quanto que o Matão exportou por mês, quem quiser fazer comparação com os municípios da região aqui, é só entrar lá nesse site aí, que é do governo, né?
coloca lá exportação e importação por municípios, que vai passear lá, vai brincar, meus alunos brincam nesses negócios aqui, para saber quanto exportou, e aí a gente vira uma festa, né, porque na FATEC tem alunos da região, né, de várias cidades, então eles acabam perguntando, e a cidade, como exportou, quanto exportou? Para você ter uma ideia do que significa isso, né? Matão exportou 1,3 trilhões, 3 bilhões, né? Ou seja, em dinheiro assim, no real, mais ou menos, Matão exportou 6 bilhões de reais. E você tem Araraquara, por exemplo, olha aqui, eu estou na frente dela aqui, tá? Então eu vou brincar aqui, vou pegar Ribeirão Preto, por exemplo. Ó. Ribeirão Preto exportou o ano passado 360 milhões de dólares. Então nós temos aí 4 vezes a exportação de Ribeirão Preto. Aí se a gente colocar Araraquara aqui, Ribeirão Preto exporta sempre isso aí há muito tempo já, viu, Daércio? Então se eu colocar aqui Araraquara, por exemplo, eu vou colocar aqui Araraquara, aí eu consigo fazer a comparação com os outros municípios, né? Já está aparecendo aqui Araraquara, ó. Araraquara exportou em 2023 e tem exportação lá, aparece os dados aí de 2017, tá? Araraquara exportou o ano passado a exata quantia de 585 milhões de dólares. Então é muito legal você poder ver o potencial do nosso município. Nessa situação é muito fantástico. Vamos voltar a esses números bem rapidamente, só para que o ouvinte, que é leigo nisso, eu sou um deles, inclusive, a gente entenda melhor o que significa o desempenho de Matão de 1.370 bilhões de exportação no ano passado, de Matão. E de novo lembrar, Araraquara, 500 e poucos milhões. 565 milhões. Matão, 1.370. Ribeirão Preto? 360 milhões de 360 milhões de dólares. Matão, 1.370 milhões. É isso aí. É um negócio muito legal de ver. Interessante. Então, quem quiser passear, Comex States, colocar por município lá, que vai passear, vai dar uma andada lá por todos os municípios da região. Mas assim, Daércio. Eu já disse aqui também uma vez e volto a dizer que é um negócio assim triste de se dizer, né? Mas é a verdade. A pandemia, eu vou dizer a pandemia porque eu também não imaginava que ia acontecer isso durante a pandemia. A pandemia ela faz uma transformação gigantesca em Matão, né? E em todos os municípios aqui da região que dependem do agronegócio, porque praticamente a nossa região ela respira agronegócio. E aí a gente tem assim, olha, para você ter uma ideia do que significa, do que eu estou falando, Matão, o ano passado, deu esse 1.369 bilhões. 2022 exportou 1.050 bilhões. 2021, 852. 2020, 771. 2019, tinha exportado 979 milhões. 2018, tinha exportado 997 milhões. E 2017, 1.097 bilhões. E aí você vai falar, mas nossa, nós estamos na casa do bilhão aí faz tempo já. É isso aí, meu amigo Daércio, meus amigos ouvintes, faz tempo já que nossa cidade é muito forte nesse segmento da exportação. Ok, estamos conversando com o professor Moacir Bertazzi, professor de Economia. Professor, os itens importantes aqui da exportação matonense, entre eles, claro, mas a gente sempre vai lembrar do suco de laranja, alimentos, maquinários agrícolas. Aí eu pergunto, desses 3 itens, qual é o que acrescenta mais valores aqui nesse 1.370? Suco de laranja. O suco de laranja. Aqui temos a maior indústria de suco do mundo e a terceira ou quarta também. Terceira. Aqui, a terceira, né? Então, só para situar o ouvinte que às vezes está passando pela região nos ouvindo, não entendendo exatamente por quê, ou quem mora aqui não tem muito essa noção,
Vamos lembrar que em Matão nós temos na Citrosuco a maior indústria de suco do mundo, hoje em dia, do mundo, de suco de laranja. Sim. E temos aqui mesmo, no nosso município também, a terceira maior do mundo, que é a Dreyfus. Isso aí. Entendeu? Esses itens aí, para você ter uma ideia, Darcy e ouvintes, o suco de laranja representa mais de 80% desse valor que nós acabamos de falar. Viu? Então é um índice, nós exportamos, graças a Deus, nós temos empresas gigantescas, nós temos as maiores aqui praticamente da América Latina, em máquinas, em implementos de máquinas agrícolas, né? Que é um orgulho. Nós temos na alimentação também uma gigantesca aqui em Matão. Então é um orgulho falar das empresas de Matão. Mas o suco de laranja, ele tem um fator muito grande aí. Inclusive, nesse site que eu acabei de falar, se você colocar lá também tem os países para os quais nós mais exportamos. E aí, os 2 países para os quais mais nós exportamos é a Bélgica. Por que a Bélgica? Porque é um entrave comercial dessa gigantesca empresa que você disse, né? E os Estados Unidos também. Então, os 2 países que nós mais exportamos, Bélgica e Estados Unidos. Tem todos os países. Vocês, quem quiser entrar lá, pode ver todos os países que nós exportamos, né? E o Brasil o Matão exporta, assim, para muitos países mesmo. É um orgulho nós temos essas empresas, né? Não somente a de suco, mas essas que nós temos, de alimento, de máquinas, implementos, de tinta, de confecção. Então é um orgulho nós temos essas empresas, e é um orgulho nós exportarmos para tantos países como o Matão exporta, porque assim, não é somente para 1 ou 2 países. Nós temos a Bélgica e os Estados Unidos como os maiores, né? Mas tem um monte de países, né? Infinidade não, né? Nós temos muitos países aí pelos quais nós exportamos produtos. Então o Matão tem produto em vários países do mundo. Tá? E numa gama grande de oferta, né? Muito legal isso aí, é muito legal. Mas o suco de laranja, ele acaba representando aí mais de 80% desse número, desse valor. No setor de sucos, de indústria de suco, de exportação de suco, é que tínhamos aí o melhor handicap, o melhor desempenho, mas que na questão das máquinas, professor, agora tenho de volta, na questão das máquinas agrícolas, e somos aqui um polo, tivemos um ano aí que para muitos agricultores foi impeditivo comprar uma máquina porque as taxas de juros eram muito altas. O senhor que acompanha cada um desses itens e na pesquisa dos anos anteriores, houve alguma queda no setor de maquinário agrícola e a razão seria esta das altas taxas de juros? Olha, Darcy, assim, veja só. O problema das taxas de juros é um impeditivo gigantesco, a gente sabe disso, mas também não somente isso, né? O mercado do agronegócio, a gente sabe que oscila muito, que vamos dizer assim, é um alto e baixo. Por quê? Porque as pessoas não ficam comprando máquinas agrícolas todos os anos, né, Décio? Imaginar lá a agropecuária comprou uma máquina esse ano, ela volta a comprar uma máquina, daí a 2 anos o mesmo tipo de máquina. Mas eu digo assim, olha, houve uma queda, não é que houve uma queda, houve um assentamento no mercado. Porque 2020, 2021, esse setor de implementos e máquinas agrícolas aqui em Matão explodiu, né? Uma vez eu contei a história aí de como aconteceu, eu achei muito lindo. Infelizmente, eu volto a falar que foi um período terrível para nós, né, para a humanidade, a pandemia, mas essa situação das pessoas ficarem em casa, não terem esse contato social, levou as pessoas a comerem mais, né? Todo mundo comia mais e isso puxou, logicamente, aquela cadeia, aquele ambiente sistêmico que nós temos, né? Do agronegócio, e fez com que as máquinas agrícolas explodissem em 2020, 2021, 2022 continuou fortíssimo e era natural que a partir de 2023, 2024, agora talvez também, ela desse uma sentada um pouco, o mercado volta ao normal, né? Isso é uma situação
que é a normalidade, é um alto e baixo do mercado. O ano passado, para as indústrias de máquinas agrícolas, sim, houve uma queda, mas não foi tão acentuada como eu imaginei que seria, né? Nós tivemos, sim, uma diminuição da demanda nacional, nós tivemos também uma diminuição da demanda internacional, mas continuou, assim, o mercado ele não diminuiu tanto quanto ele aumentou. Para você ter uma ideia, o valor adicionado do município de Matão, que depende dessas indústrias, de 2019 para 2020, 2021, ele mais do que dobrou, saiu de 2 bilhões e 700 para 4 bilhões e 900. Então, ele simplesmente dobrou. O ano passado nós tivemos aí queda em torno de 20% para algumas empresas, 10% para outras empresas. Então, com satisfação, né, que eu falo que houve uma queda, né, mas não aquela queda que nós esperávamos, né? Como aumentou demais o mercado, eu falei, nossa, vai ter uma diminuição muito grande nos próximos 2 ou 3 anos. Infelizmente, para o município todo, não foi aquela queda que seria proporcional ao aumento, né? Como aumentou demais, caiu ou voltou ao normal, ou está voltando ao normal. Isso significa uma coisa interessante, Darcy, que o mercado que essas indústrias ganhou, não perdeu. Isso é bonito de ver, né? Eu não tenho, assim, acesso à parte comercial das empresas, mas é com felicidade que eu vejo os números, né? Significa que elas não voltaram a perder aquele mercado que ganharam durante a pandemia. Isso é muito legal. Entendeu? Eu espero que eu tenha sido aí o mais claro possível. Sim, com para certeza. demonstrar que essa é uma situação que, na realidade, não traz aquela situação de catástrofe ou de queda tão grande como nós imaginávamos. Isso é muito feliz. Eu espero que a nossa classe política aqui interprete bem esses números e faça esses números valerem junto nas suas reivindicações aí, junto ao governo do Estado, sabe, a mostrar que a importância que essa cidade de Matão tem. E sempre teve, né? Inclusive, Odércio, é interessante aí, olha, o Cido, que é o prefeito atual, eu estou na prefeitura há 27 anos, então eu tive acesso, assim, sempre direto aos prefeitos, né? Com exceção de um aí que foi mais, assim, eu tive uma situação um pouco mais distante dele, mas dos outros, eu sempre tive muito acesso a eles, né? E passei sempre esses números, porque o Matão depende desses números aí. O Matão depende, inclusive, para investimentos. E o Cido é um prefeito muito legal, nesse sentido ele ouve muito, ele segue muito aquilo que a gente começa a falar sobre o município. Então, hoje nós estamos vendo um monte de situações de obras, como eu vou falar como matonense, né, como funcionário público. Lá, nós nunca vimos uma situação dessa em Matão, como tantas obras sendo feitas. Mas ele segue muito essa situação e todos esses dados que eu passo para você, para o público, logicamente, em primeira mão, passo para o William, né, que é o secretário hoje atual, e para o Cido. Então, são duas pessoas aí que são abertas e estão, logicamente, sempre seguindo aquilo que a gente fala. É muito legal. E o Cido é uma pessoa muito aberta para isso. Bem a propósito, recentemente foi aprovado o orçamento, né, deste ano de 2000 e ele teve um salto lá de valores, exatamente, você se lembra de quanto para quanto? 404 milhões. Mas para um valor anterior, que era de quanto mesmo? 300 foi, na realidade, ele era estimado em 325 milhões, 315, foi para 350, nós fechamos com 350 milhões, Ok. basicamente.
Então, de E foi para 300, 404 esse ano aqui. de 350 milhões do ano passado, para este ano estamos indo para uma projeção de quanto? 400? 404 milhões. É um avanço que as outras cidades também tiveram, ou isto de alguma forma já leva em conta essa exportação aqui, por exemplo, que está sendo divulgada agora? E sim, lógico, esses números são cruciais, né? Na verdade, nós dependemos desses números aí. É assim, Décio, todos os dados das empresas são fundamentais e cruciais. Então eu falo assim que eu acompanho isso daí há 27 anos, né? Na realidade, 2 pessoas em Matão têm acesso aos faturamentos das empresas através que a gente acompanha pela Receita do Estado, que é eu e a Silmar, que é outra auditora também lá. E é uma felicidade quando nós vemos esses números aí, nós passamos, logicamente, para as pessoas que têm o poder político, que nesse mandato aqui é o William, que é o secretário, né? Sim, é uma felicidade enorme. O William foi meu aluno. Olha... E o William foi meu aluno, excelente aluno, viu? E o Cido, e o Cido, que é o prefeito, que é também muito aberto a esses números aí. Okay. E a gente depende, o crescimento ou queda depende, logicamente, daquilo que o município pode vir a ter com essa situação aí. É daí que vem a minha pergunta seguinte. Assim como você faz, eu também digo mesmo, a gente percebe que a cidade melhorou muito. Para uma cidade que há 4 anos via comerciantes aqui suplicando para receber o que venderam para a prefeitura, né? Aquelas inconstâncias de pagamento, problema da empresa de lixo que não recebia o dinheiro, era aquele... E para a situação de hoje, em que foram saneadas essas situações, e a cidade está com um aspecto muito melhor, a gente vai notando, de alguma maneira, eu noto por um lado, outra pessoa percebe por outra razão, nós vamos percebendo que melhorou realmente bastante. Então, isso permite a você dizer assim, olha aí, está sendo um bom governo e tudo mais, tal, poxa, tá bacana. Mas só sabe ainda mais que numa época eleitoral como essa aqui agora, que se avizinha, existem também os argumentos, por exemplo, da oposição que vai dizer assim, mas com dinheiro eu não compro, até eu mesmo faço. Eu não estou dizendo aqui que isso está sendo dito, só estou dizendo que poderia supor que então quem é a favor diz, poxa, tá uma maravilha. O outro vai dizer, não, mas tá certo que tem dinheiro, com dinheiro qualquer um faz. Né? De alguma maneira, esse incremento de arrecadação também não é um elemento importante para a prefeitura dizer que, olha, melhoramos, botamos a casa em ordem, mas admitimos, por exemplo, que a melhora de arrecadação contribuiu para isso. Décio, para os ouvintes, assim, ficar mais claro como que funciona essa situação, né? É assim, olha, imagina que você está trabalhando num lugar, você ganha 5 mil e passa a ganhar 10 mil reais, tá? Se você não trabalhar com racionalidade, esse aumento de salário, eles vai todo, né? Você acaba gastando mais do que você ganha. De novo, Então é assim, o aumento da arrecadação, logicamente, é um incremento fantástico, mas se não houver uma racionalização nos gastos, né? Você não tem essa situação de melhoria, logicamente. Então, não pode ser dito, eu falo isso aí com maior orgulho, né, e vou dizer assim, olha, como eu disse, todos já ouviram eu falando de vários prefeitos aqui e por vários prefeitos. É um orgulho dizer que assim, olha, e inclusive eu falei para o Cido, Cido, pode dizer para todo mundo que falar que o seu aumento da receita foi o único fator que fez com que você fizesse essa transformação. E não é isso aí. Houve racionalização nos gastos também. Tá? Porque assim, olha, a prefeitura ela é constituída de 3 itens. Investimento, manutenção, que é a máquina, a operação, né? E o pessoal. Tá? Então, se você gasta mais em pessoal e mais em operação, diminui o gasto em investimento. Se você gasta mais em investimento, não sobra para gastar na operação. E se você gasta mais na operação, não sobra para os outros, entendeu? Então, houve sim uma racionalização nesses 3 itens, tá? Então, realmente, como você disse, é um orgulho falar que
a dívida foi equacionada. Lavou minha boca, Daércio, porque eu dizia que Matão demoraria pelo menos uns 3 ou 4 governos para equacionar o tamanho da dívida que nós tínhamos. Nós tínhamos uma dívida muito grande, né? E foi equacionada ali a dívida de longo prazo, que é aquela dívida de precatórios que vem há anos já. Isso aí, logicamente, não foi equacionada, está regularizada, né? Isso aí vai se estender por muitos anos, por muitos mais governos que vão passar. Essa dívida de precatório é uma dívida que vem desde os meus 27 anos atrás e continua e não tem jeito de acabar. Isso aí são processos trabalhistas, vários tipos de processos. Só que diminuiu drasticamente a parte que vinha com processos de fornecedores. Por exemplo, nós tínhamos muitos processos com fornecedores. Então, a dívida que Matão, né, herdou lá, que vinha lá de trás já e tudo mais, tudo mais, como eu já falei várias vezes, ela foi equacionada. Isso é um orgulho, Décio. Não há dúvida. Eu tenho tiro o chapéu pelo que foi feito para equacionar aquilo que devia. Eu aqui tenho dito sempre, né, que a gente, aqui em Matão, Você sabe que nós estamos num tempo de generalizações, né? Com certeza. Você pega uma coisa que não saiu certo, dela você faz o resto. As pessoas tendem a fazer isso. É uma coisa que não deu certo, ele fala que tudo não presta. Não. Peraí. Vamos lá, Porque essa é a opinião mais simples, mais fácil, né? É fácil falar, mas isso aqui não presta. É assim que está sendo feito ultimamente. Né? Tem um radialista que não presta, o cara fala, essa categoria dos radialistas. Tem o político que não, tem o advogado que não presta, toda a categoria não presta. As pessoas estão generalizando. Isso é um jeito. Não presta, todo mundo é um jeito preguiçoso de analisar as coisas, né? Se você for a fundo, vamos ver que não. Então, voltando aqui ao contexto do município, que nós temos problemas e que precisam ser resolvidos. Mas convenhamos que nós temos virtudes aqui nesse município para tirar o chapéu. Mas não é só para essa coisa, o prefeito. Não, eu estou falando do município de Matão. Vamos tirar o chapéu para a cidade e cada um dos seus cidadãos. Cada uma das suas instituições. Se a gente não gostar do que é da gente, que você vai esperar que alguém vai fazer isso por você? Não vai. A gente precisa perder esse complexo de vira-lata que o brasileiro tem, de achar que o resto do mundo é uma maravilha aqui. Não é verdade. Tem problema em todo lugar. E perder esse complexo, dizer, nós somos uma cidade média do interior, mas nós somos uma cidade 12ª do estado em exportação. Agora você vai negar isso? Não dá. Então, parabéns a todo o povo de Matão, de todos os segmentos que fazem desta a 12ª cidade, a maior exportadora do estado de São Paulo. É isso que nós temos que entender. E começar a ter orgulho do que é nosso, meu Deus do céu. Se a gente não gostar da gente, a gente não consegue gostar dos outros. O ensinamento de Cristo era amai ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que ele estava dizendo? Amai ao próximo como a ti. É como se ele dissesse, ama a ti. Se você ama a ti, amai aos outros. Primeiro você tem que amar a você mesmo, senão você não consegue amar aos outros. Primeiro você tem que gostar, amar essa cidade, entendeu? Para poder se sentir também parte dela, para gostar dos outros, né? Para gostar da cidade, a gente tem que gostar da gente, para gostar Enfim, é assim que funciona na vida. Então, minha gente, vamos tirar o chapéu para nós todos, né? E tanto quanto também criticar aquilo que não estiver bem. Porque nada é perfeito. E essa cidade tem lá suas imperfeições, mas tem virtude sobrando. Para a gente dizer, olha, essa aqui é a minha Matão, e bateu isso. Olha, essa cidade é a cidade tal. Essa cidade, você vai viajar para o mundo lá fora, chega lá, eu chego lá, tá lá a marca predileta lá não sei aonde, tá lá não sei o quê, o navio da Citrosul que você vê. Lindo demais. É da minha cidade, isso tudo. Da Marquesã, da Baldão. É isso. Né? Ô Daércio, eu posso acrescentar um negócio para você. Eu sou matonense, nasci aqui, amo Matão de paixão, realmente, falo isso aí com muito orgulho. E só para acrescentar, a nossa centésima maior empresa tem um faturamento de mais de 10 milhões de reais por ano.
Como é? A nossa 100ª maior empresa tem um faturamento de mais de 10 milhões de reais por ano. A você ver 100ª, viu? É isso aí. Nós temos aqui em Matão, entre empresas, microempresas, MEI e tudo mais, nós temos mais de 5 mil empresas, viu, Décio? Então é isso, minha gente. Antes de abrir a boca e falar sem pensar, leve em conta também as coisas boas, né? Isso aí. Mas agora deu um problema lá no meu bairro, lá, que tá um buraco lá, não sei. Tá, vamos resolver, tem que ir resolvendo as coisas, ou qualquer outro problema, tal, mas nunca perca de vista aquilo que nós já fomos pelas nossas virtudes. E elas são o resultado da história de todos, desde os pioneiros até o presente momento. Foi tudo isso que contribuiu para que a gente seja hoje isso. Pela ponderação ainda. Né? E vamos amar mais o que nós temos. Né? A gente trata tão mal o nosso país, né? Não vê nele nada que presta. E a gente não pode ser assim, do coração tão duro. A gente nunca presta na boca de quem não presta. A gente nunca presta na boca de quem não vale nada. Mas na boca de quem tem bom senso, que sabe perceber as coisas, a gente tem valor sim, embora tenhamos defeitos. Ou então, no caso, problemas. Tô vendo aqui em segundo o Gavião Peixoto batendo Araraquara, batendo São Carlos e tudo mais. É a Embraer, né? É a Embraer. Porque lá está sediada a Embraer, fábrica de aviões da Embraer. Lá, inclusive, quando eu fiz o mestrado, eu fiz com o prefeito da época lá. Eu falei para ele, rapaz, que orgulho a sua cidade. O Gavião Peixoto já vai passar muita cidade. E na época ele ficou meio assustado, tudo mais. Eu falei, pode ficar tranquilo que o Gavião Peixoto vai nadar em muito dinheiro. E não demorou. E tá aí, hoje o Gavião Peixoto é um orgulho para a região aqui também. Viu? Agora você me fez lembrar, só para encerrar rapidamente, eu sempre amenizo um pouco a notícia e tal, com alguma piadinha, mas não é piada não. Quando o município de Gavião Peixoto se transformou em município, a primeira eleição que teve lá, eu fui entrevistar o prefeito de então, ele era Alexandre, ele era jovem, eu também era meninão ainda naquela época, mas já era... Fez mestrado comigo, ele mesmo. Isso, Alexandre, E aí eu estive lá com ele, tudo, e entrevistando o primeiro prefeito da cidade de Gavião Peixoto e tal. E ele foi prefeito pela primeira vez, aí ele foi candidato à reeleição. Né? E ele ficou sossegadão, porque bem no mandato dele, Gavião foi escolhida para sediar a fábrica de aviões da Embraer. Sim. Ele pensou assim, a eleição tá ganha. Tá ganha. Escuta aí só. E aí, na véspera da eleição, ele estava muito seguro da vitória. Os pais dele moravam, acho que em Campinas, pai e a mãe. E os pais ligaram, filho, acho que eu vou ir para Gavião pra gente ir votar, já são 2 votos a mais pra você, né? E ele falou, não, fiquem tranquilos aí e tudo mais, porque tá tranquila a eleição aqui, vocês vão ter que... Né, na idade de vocês, ter que viajar para cá, fica tranquilo, não precisam vir. Meus amigos, como é que foi? Ganhou por um voto, ele ganharia por um, ele perdeu por um voto. Perdeu por um voto. Perdeu por um voto, significa que se a mãe dele e o pai dele viessem, ele ganharia por um. Isso aí. Eu lembrei dessa história agora, porque me lembrei da entrevista que fiz com ele. Olha cada história louca. O Daércio, essa história eu uso em todo lugar, porque eu fazia mestrado com ele na época, né? E na época ele estava com uma tranquilidade, e foi justamente nessa época que ele perdeu. E então essa história eu levo para todos os meus alunos. Não falo o nome dele, logicamente, mas eu falo a cidade que aconteceu e o que aconteceu, porque é um fato que nos obriga a dizer assim, vamos ser racional em tudo, vamos aproveitar cada momento, cada item e cada situação para nós não perdermos por um, como foi o caso do Alexandre. Foi mesmo. Muito obrigado, viu, professor? Já temos aí o assunto a seguir aqui, mas foi muito boa a sua participação e muito bom também o assunto, né? É a boa notícia de hoje, por sinal, né? Sempre me coloco à disposição, Décio. Muito obrigado, professor, e um bom dia, viu? Igualmente. Eu conversei com o professor, outro abraço, professor de Economia, Moacir Bertassi, comentando o desempenho de Matão. Só reafirmando aqui, Matão é a maior exportadora regional no balanço que agora está sendo divulgado, mas referente ao ano inteiro de 2023. E Matão exportou 1,369 bilhão.